Sejam todas bem-vindas. Esse é o nosso encontro para a gente falar sobre estratégias para a sala de aula que vão fazer a diferença no seu dia, na sua vida, e que podem abrir aí muitos insights para vocês que trabalham, vivem a sala de aula cotidianamente, né? Então, eu preparei aqui algumas etapas que vocês podem sair daqui hoje e já colocar em prática no dia a dia da escola. Vou compartilhar minha tela porque eu preparei uma apresentação bem completa, cheia de informações. Quem precisar tirar print, fique muito à vontade. E no final, a gente vai abrir para perguntas para quem tiver dúvidas. Para quem tiver dúvidas e a gente bate um papo no final, combinado? Sejam bem-vindas e qualquer problema podem levantar a mão, vou pedir para deixar as perguntas para o final, mas qualquer problema no som, alguma coisa assim, vocês podem ativar o áudio aí e me falar. Eu vou passar o slide, vocês podem só me sinalizar quem está passando, por favor. Sim? Passou, né? Passou. Legal, obrigada. Bom, eu sou a Bárbara Pádua, eu sou professora do ensino fundamental há alguns anos, eu sou formada em pedagogia e sou pedagoga de emergência pela Pedagogia de Emergência da Espanha e da Alemanha. Eu sou uma formadora de professores apaixonada por formação através do vínculo, a partir das relações, da humanização das relações, e que eu acredito que elas são as que fortalecem o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Vocês vão ver ao longo da nossa aula de hoje que eu vou provar para vocês que não existe aprendizagem sem um trabalho forte de vínculo, sem um trabalho forte de formação de grupo, que vão ser a base para que esse terreno seja fertilizado e preparado para as aprendizagens do dia a dia na sala de aula. Eu também sou formadora e especialista em comunicação positiva, não só na sala de aula, mas comunicação positiva em diversos âmbitos, mas hoje eu trago aqui um recorte para vocês da sala de aula, que é onde pulsa a minha empolgação, meu entusiasmo e aquilo que eu quero contar um pouquinho para vocês hoje sobre o meu propósito. Eu sou criadora da mentoria Transformação, que no final do nosso encontro eu vou contar um pouquinho dela para vocês, e aí a gente pode tirar dúvidas sobre isso. Vou até parar de compartilhar minha tela um pouquinho para a gente falar também sobre propósito. Por quê? Aqui, parar de apresentar. Eu trabalho com crianças há alguns anos. Desde a adolescência eu venho com um trabalho social que me despertou esse olhar para a educação e que fez com que eu desejasse sair de uma carreira que eu construí de maneira muito sólida e muito preparada por quase 10 anos, que foi a área da publicidade. E eu percebi que não fazia sentido trabalhar com aquilo que não me tocasse a alma. Eu percebia que eu ia trabalhar todos os dias e não sentia que no meu coração que aquilo fazia sentido e que eu não proporcionava nenhum deslocamento na vida de ninguém. Foi quando, fazendo trabalhos sociais voluntários com crianças, eu percebi que aquilo tomava muito mais o meu tempo, da minha vida, do meu dia no trabalho. Eu trocava horários de almoço para preparar aulas, para encontrar com as crianças, para me organizar para receber elas no final de semana. E aí eu percebi que trabalhar com propósito é algo que realmente me mobiliza, me toca, e é o meu desejo carregar isso para onde eu for. Então, ao longo desse encontro, eu vou mostrando para vocês um pouquinho das coisas que eu fui percebendo e como a gente trabalhar com propósito, com aquela força, aquele calor do nosso coração, é o que faz realmente a diferença no nosso trabalho. Eu digo que as pessoas buscam reconhecimento a partir de chefes, coordenadoras, orientadoras, mas esse maior reconhecimento vem quando você é autora daquilo que você realmente acredita, quando você domina
com toda a sua alma o seu trabalho, porque eu entendo que nós, professores, a gente consegue dar conta do pedagógico, tem curso por todos os lugares, todas as esquinas, de formação de matemática, de formação de língua portuguesa, mas poucas pessoas trabalham verdadeiramente com as relações, com foco nas relações. E aí muitos lugares mostram para você assim, é importante trabalhar as relações, você precisa fortalecer o vínculo com seus amigos, seus alunos, mas poucas pessoas te mostram como fazer isso, como encaixar isso numa rotina que é tomada pela sala de aula, é tomada pelas demandas que vêm de cima para baixo. Então, quando a gente se organiza e tem estrutura e tem repertório para construir uma rotina que abarque os conteúdos pedagógicos e os socioemocionais, as coisas caminham com mais fluidez, com mais autonomia e com mais organização e participação dos seus alunos. Sai um pouco do seu controle, né? Porque eu acredito que controle não é algo que a gente sustente por muito tempo. O controle, existe uma frase muito bonita que diz que o controle é ilusão. E eu acredito muito nisso, porque quando a gente tenta controlar demais, a gente se perde no meio do caminho. E na sala de aula é a mesma coisa. Como é que a gente controla 20, 30 crianças, né? Em diferentes situações de conhecimento, de aprendizagens. Então, hoje eu trago aqui estratégias para vocês, o como vocês vão trazer para a sala de aula uma rotina que te ajude nesse engajamento dos seus alunos, mas principalmente que desperte neles o desejo de aprender. E com todo esse repertório que eu venho trabalhando há muitos anos, nessas formações, nos estudos, nas pesquisas que eu faço, nas validações em sala de aula que eu tenho trazido, que eu tenho vivido, que eu tenho comprovado, eu consegui estruturar essa formação hoje aqui, essa aula secreta gratuita, né? Uma aula que eu quero compartilhar, porque eu estou pautada, estou segura do meu propósito de fazer a diferença na vida de muitos educadores e que vão fazer, por sua vez, a diferença na vida de seus alunos. Então, conhecer essas ferramentas foi um divisor de águas, e eu fico pensando, e eu acredito muito nisso, que quando isso é tão importante no nosso trabalho, mas tão importante que se a gente hoje fizer um exercício, e até vocês podem colocar aí no chat, se vocês fizerem um exercício de fechar os olhos e pensar no educador que fez a maior diferença na sua vida, no educador que você até hoje sente um calor no coração de pensar nele, seja professora, professor, qual é o ponto que te conecta com essa memória? O que aconteceu para que essa memória fosse viva dentro de você? Foi a matéria que ele ensinou? Foi o que foi? E eu posso afirmar que, na maioria das vezes, talvez você diga, não, eu sou ótima em física porque eu aprendi com o professor Chiquinho. Mas eu posso afirmar para você que a maioria das memórias construídas na infância, no contexto escolar, são memórias afetivas. São memórias que elas não estão guardadas aqui, elas estão guardadas aqui, porque a forma como você sente é a forma como você criou aquela memória. A memória não é uma lembrança, de um fato. A memória é um registro de como aquela situação te fez sentir. Então, isso é muito importante para a gente pensar no nosso dia a dia da sala de aula. Se a gente olha e pensa, como eu posso ajudar essa criança hoje? O que eu gostaria que ela guardasse e carregasse ao longo da vida dela, como uma memória disso que a gente está vivendo hoje? Eu preciso que ela saiba algoritmo de ponta a ponta, eu preciso que ela seja craque na tabuada. Sim, isso é o nosso trabalho, a gente sabe fazer isso. Mas a forma como a gente sustenta a abertura dessa aprendizagem é o que vai fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Então, quando eu digo que foi um divisor de águas, poder fazer a diferença, foram de situações que eu percebi
que eu gerei esse deslocamento, não só nos meus pares de trabalho, mas também das crianças. Os olhos, né? A forma como as crianças me devolvem os seus sentimentos a partir de situações vividas na escola, forma como a gente acolhe um sentimento de frustração, de desânimo, quando a gente encoraja um aluno a dizer que ele sim é capaz de conquistar o que ele quiser. Talvez ele tenha mais dificuldade, sim, mas que essa dificuldade não define quem ele é, né? E essa semana eu estava refletindo sobre uma frase que eu li recentemente, e eu acho ela... Eu já tinha lido ela em outro momento da vida, mas é aquela coisa, né? Nem sempre a gente está preparado para absorver tudo que a gente está consumindo. Então, essa frase me reencontrou. Eu gosto de dizer que as coisas me reencontram, coisas que eu já vivi, elas me reencontram para me encontrar hoje num lugar diferente. E essa frase, justamente, me encontrou num momento diferente, quando eu pude olhar e falar, poxa vida, isso faz muito sentido. Então, ela diz assim, ó, o resultado que você ainda não tem é fruto de um conhecimento que te falta. Então, se hoje você tem uma dificuldade na sua sala de aula com seus alunos, o que você precisa fazer? Quais caminhos você precisa trilhar para chegar no resultado que você gostaria? Então, nem que seja um restart, assim, diário. Hoje não foi um dia bom, eu errei nisso, eu queria ter feito diferente nisso. Anota, registra, documenta o seu próprio percurso como uma educadora que está nesse processo de ser uma educadora melhor. A gente não pode paralisar diante da dificuldade, porque o que é externo, a gente não cuida, a gente não controla, mas o que nos pertence, o que a gente é capaz de fazer, isso sim, isso está nas nossas mãos, e isso é capaz de gerar transformação e gerar um caminho diferente para o nosso trabalho. Então, e eu te pergunto, né, o que hoje você ainda não sabe e que se você soubesse, potencializaria o seu trabalho em sala de aula? Você consegue pensar um pouquinho nisso? Você consegue olhar para a sua prática e falar, meu Deus, isso aqui tá muito difícil para mim, isso aqui eu não consigo, e fazer a diferença? Então, e foi pensando um pouco nisso, assim, que eu decidi perseguir aquilo que estava vivo dentro de mim. Eu busquei livros, eu busquei formações, eu fui atrás de entender sobre desenvolvimento humano da criança pequenininha, mesmo não sendo a minha área, não é. A educação infantil não é a parte que eu trabalho e que já trabalhei, mas não é a parte que eu me especializei. Mas pensar assim, o quanto de literatura a gente encontra hoje nessas formações sobre educação infantil. Quantas a gente encontra, porque a educação infantil fala sobre desenvolvimento infantil, as aprendizagens no corpo, nas vivências, mas quando entra no âmbito do ensino fundamental, tudo que você vai encontrar hoje são textos sobre alfabetização, sobre didática, sobre proposições de trabalhos a partir de projetos e muito mais. Mas quem estuda a criança em seu nível de desenvolvimento biológico, né? A gente não vai estudar isso aqui, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas pensar um pouquinho das coisas que estão latentes hoje no nosso entorno. Então, tem vídeo contando, filme, documentário no Netflix aí falando sobre os adolescentes, textos, livros falando também sobre as dificuldades dessa faixa etária. Mas a adolescência é o caminho dos 12, 13 anos até os 17, 18, quando ele passa a ser jovem. Mas e esse entre a infância e entre a adolescência? Será que não tem um trabalho ali para ser feito para garantir que esse jovem, esse adolescente vai chegar emocionalmente preparado para viver uma fase que é desafiadora mesmo? Então, esse entre é o lugar que me encanta, é o lugar que me chama e que eu sinto forte em mim, que é um espaço que está em abandono, que as crianças precisam desse olhar do educador com mais afeto mesmo, com mais carinho e intenção de fazer a diferença. Quando a gente olha essas crianças que entram na educação, que entram no ensino fundamental com 6 anos e vai entrar na adolescência com 13, a gente tem aí, 7 anos para pensar
como ajudar essas crianças a viver uma adolescência mais saudável, ou mesmo que seja caótica, né, porque é uma questão biológica, né, não tem a gente como mudar esse caminho da adolescência, mas com que ele chegue nesse lugar com recursos para lidar com os seus sentimentos, lidar com as suas relações, com a sua tribo, lidar com os colegas e os entornos que ele vai conviver, né? Saber tomar uma boa decisão, mesmo sendo diferente dos seus colegas. Então, esse cuidado dos 6 aos 7 anos, que é a entrada no ensino fundamental 1, é onde a gente vai pegar na mão dessa criança, a gente vai ajudar, a gente vai olhar nos olhos dela e a gente vai dizer que o não saber dela é tão importante quanto aqueles saberes que muitas crianças já estão preparadas, né? Mas nas crianças frágeis, elas têm dificuldades, as crianças potentes têm dificuldades. Então, é o nosso papel olhar para essa criança em sua individualidade, perceber aquilo que não está sendo posto, aquilo que não está dito, e atuar com intencionalidade, com força e propósito. E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Vamos lá, então? Tudo bem por aí? Bom, vou voltar para a minha apresentação, para compartilhar o que eu trouxe aqui, porque além de estudar sobre a criança, sobre desenvolvimento e sobre a sala de aula, eu também fui atrás de entender quais são as principais dificuldades do educador de hoje na sala de aula. Porque, afinal de contas, eu também estou na sala de aula, eu também vivo o chão da sala de aula, e eu sei que os desafios, eles são reais, eles não são não são tão fáceis de serem trabalhados, porque a gente tem, sim, coordenação, a gente tem, sim, orientação que vão ajudar a gente a trilhar um caminho pedagógico na sala de aula, essa parceria que deveria existir, né? Eu entendo que tem muitas escolas que essa parceria não existe, ela não é algo que a gente, né, que está no nosso controle mesmo, realmente. As relações, elas são a parte mais difíceis do ambiente escolar. Existem muitos fatores que fazem com que as relações sejam mais desafiadoras. Ego, né? Começando aí por situações pessoais, de pessoas com muita dificuldade de se relacionar, de admitir erros, de buscar outras formas de apresentar situações para os seus professores, para a sua equipe. Mas o que eu estou aqui falando, eu estou aqui em busca de professores que têm protagonismo no seu trabalho, que não vai terceirizar a responsabilidade para outra pessoa. Então, se a gente está aqui hoje, é porque a gente quer se transformar, a gente quer fazer a diferença no nosso trabalho. E isso independe de outras pessoas. É claro, tem um impacto, tem sim, eu concordo com você, eu também vivo a escola, eu sei que esses desafios aparecem. Mas quando você tem o seu propósito, e eu acho que é importante, assim, depois, ao final dessa aula, se você quiser sentar um pouquinho, né, se distanciar das questões da casa, do seu dia, assim, das pessoas, senta um pouquinho e pensa assim, por que eu me tornei professora? O que me levou a ser professora? Qual é o meu propósito? Nessas minhas pesquisas, eu vi, assim, que muitos dos desafios do professor hoje é ser realmente reconhecido como ser reconhecido financeiramente. Então, assim, existem os problemas da vida docente que a gente não consegue movimentar muito, sabe? Se você hoje encontra um problema de financeiro porque a sua escola te remunera mal, existe um movimento que você pode fazer para ir buscando outros caminhos, ao invés de ficar naquele ciclo vicioso de queixa, de reclamação. Você pode trilhar esse caminho ainda trabalhando no seu ambiente de trabalho, mas trilhar um plano na sua vida de intencionalidade, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Então, existem vários caminhos que podem hoje estar te frustrando, te chateando. O financeiro é uma parte super importante. Eu converso com muitas educadoras e eu sei
que a parte da remuneração e do falta de reconhecimento é sim um problema na educação, mas hoje a gente está aqui para falar sobre a forma da gente mudar o nosso padrão de pensamento em relação à educação. E eu posso dizer para você que quando a gente muda essa nossa relação com a educação e com a nossa parte, com o nosso protagonismo nesse trabalho, outras coisas fluem, outras coisas se abrem para que você possa mostrar o seu trabalho no trabalho, e não só mostrar o seu trabalho na queixa, o seu trabalho naquilo que não tem, na falta, né? A gente fala que as crianças, a gente olha para ela e fala assim, eu sei exatamente o que meu aluno não faz, né? E isso é muito curioso, porque a gente memoriza, a gente consegue ali, ó, cresce para cima daquilo que o nosso aluno não sabe. Isso é fácil. Agora, fazer uma lista do que o nosso aluno sabe, eu gosto de falar que é um refinamento de pessoas, de educadores, que têm o olhar que não é comum a todos. Então, isso já te diferencia de um professor, de qualquer outro professor. Quando você tem o seu olhar e você percebe as coisas que o seu aluno faz, assim como no seu trabalho, os caminhos que existem para você crescer, para você mostrar o seu trabalho. Então, quando eu abro esse leque de cenários da educação, eu consigo olhar e mapear para vocês, assim, eu reconheço quais são as maiores dificuldades do educador hoje na sala de aula. Tem várias frentes, tem vários porquês, vários motivos, mas hoje, aqui, nesse encontro, eu listei alguns que eu entendo que é bem comum e que muitas vezes a gente não encontra por aí caminhos. Tanto que eu fui atrás de construir o meu método, a minha formação, a minha estrutura, que me permitisse ensinar professores, ajudar professores, orientar professores a olhar para um problema e buscar soluções, e não buscar lista de reclamações. Isso é fácil, isso todo mundo faz. Então, o que diferencia um educador é aquele que tem a sensibilidade de buscar soluções para o seu aluno, para o seu trabalho, para a sua sala de aula, certo? Então, eu já sei que você já viveu esgotada, tentando controlar o caos da sua turma. Check, eu já vivi isso, eu sei como é. Eu sei que você já viveu situações, terminar o dia e falar assim, essa turma não colabora, essa turma não me ajuda, essa criança não tem limite em casa e ele vem viver sem limite aqui na escola. Essa família já terceirizou, já responsabilizou a família do aluno. Você quer mais envolvimento sem precisar ficar gritando, ameaçando. Se você não prestar atenção, você não vai para o recreio. Se você não fizer isso, você não vai para aquilo. Então, tudo isso que você certamente vive hoje, que eu já vivi, eu sei falo com muita propriedade de tudo isso, eu entendo e eu estruturei um caminho para gente olhar para esse percurso do seu grupo de outra forma. Então, você também sente falta de apoio, e sem ter tempo para planejar com calma, com parceria. Tudo isso a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, porque é um ponto em comum meu, com você e com outros educadores que nos acompanham presencialmente, na escola, aqui virtualmente. Então, acho super importante esse tema e que bom que você está aqui para a gente poder compartilhar meios de encontrar soluções para fazer a diferença na sua vida, na vida dos seus alunos e da sua escola. Combinado? Bom, a pergunta aqui não quer calar, certo? Como formar uma turma unida, colaborativa, engajada, mesmo em meio a tantos desafios. Eu tenho certeza que você já elaborou essa pergunta de alguma outra forma, mas que isso pulsa aí dentro, e é uma pergunta íntima, né, que a gente muitas vezes não compartilha, porque não sabe exatamente com quem dizer, com quem falar. Então, é um momento que a gente vai abrir aqui várias ferramentas, e eu espero muito que você esteja com um caderninho, uma caneta,
pode tirar print. Esse material aqui eu preparei com muito amor e carinho, virei noites aí, tive insights, tive ideias, e eu quis entregar muito aqui para vocês, porque é meu propósito. Então, tudo que você vê aqui hoje, você pode ter certeza que está completamente alinhado com o meu propósito de fazer a diferença no meu trabalho, mas principalmente compartilhar aquilo que eu me dediquei muito ao longo desses anos para ajudar vocês e outros educadores a fazer a diferença na sala de vocês. Combinado? Então, hoje, assim, um apanhadão geral do que a gente vai ver nesse encontro. Intencionalidade na formação de grupo, com apoio, né? Você se apoiando na rotina consistente e organizadora. Comunicação positiva, linguagem. Gente, linguagem é algo que é transformadora. Vocês não têm dimensão do quanto a linguagem ela é organizadora de corações. A gente pode pensar que não, mas a linguagem, eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês o quanto a linguagem ela muda rumos, caminhos e, principalmente, organiza o grupo, organiza a sua turma e modula, né, de acordo com o equilíbrio que você quer construir na sua sala. Comunicação positiva como ferramenta-chave na relação com seus alunos, estratégias práticas para envolver todo o seu grupo. Eu não sei aí se você tem uma turma de, sei lá, 15, 20, 30 alunos, mas eu tenho certeza que se você colocar em prática por um período, né, tudo que é hábito, isso é importante dizer, tudo que é hábito, ele só se consolida depois de um tempo de maturação. Se você hoje, amanhã, né, segunda-feira, começar a pôr em prática tudo que eu vou te apresentar aqui, daqui 15 dias, você me procura para contar. Bárbara, fiz isso e foi sucesso. Bárbara, fiz isso e as coisas ficaram muito fáceis de trabalhar em sala, certo? Então, faz o teste, leva por um período e você vai ver que todo hábito, tudo que a gente traz de transformação, ele requer um tempo. E esse tempo, ele é fundamental para você sentir e até, sabe o que muda? O seu entusiasmo para trabalhar. Você chega com mais leveza, com mais desejo de estar ali com seus alunos. Você vê coisas na sua turma que muitas vezes ela fica invisível, né? Porque você está com pressa, você está impaciente, você já disse 400 vezes, seu aluno não ouviu, você perdeu a paciência. Então, quando a gente está trabalhando a favor do caos, a gente perde coisas preciosas. Então, vamos já começar assim com esse aquecimento, sentindo no coração esse desejo de fazer diferente por um tempo, para que haja maturação, para que haja constância no seu trabalho e na sua relação com o seu grupo, certo? Bom, formação de grupo. O grupo não se forma sozinho, isso não acontece. Professora que é observadora vai perceber caminhos e vai agir com intencionalidade. Eu criei essa frase aí, turma é algo que a gente forma e não algo que simplesmente acontece. Não é um acaso. Tudo na escola é pedagógico. E a formação de grupo, o seu trabalho com a sua turma, um trabalho social, um trabalho não só social, assim, de formação social do ser humano, mas também como um cidadão. Eu gosto muito de uma frase que eu vi na faculdade, sabe? Que fala, não é uma frase, é assim, é um conceito, é uma ideia de que a escola é o primeiro lugar de convívio cidadão de um aluno. É um espaço social que a criança exerce a sua cidadania, que ela é meio experimental, né? Essa cidadania experimental. Por quê? Se ele vive um conflito na vida, sei lá, ele agride, comete racismo, ele tem uma situação que é séria, que é inegociável, que são as questões que qualquer outro lugar fora da escola, qualquer outra situação do adulto, ele seria preso, ele seria responsabilizado
pela sua atitude, na escola é um lugar educativo para que ele viva essas situações, não que elas sejam aceitáveis, mas que tenha um espaço de regeneração dessa atitude, sabe? O lugar do erro não é o lugar do erro do pedagógico, é o lugar do erro do social, do humano, do cidadão, né? Por quê? Porque ali é composto por pessoas que estão formadas e preparadas para proporcionar transformação para esse aluno. Então, não dá para a gente esperar que o nosso aluno fale assim. Você fala para o seu aluno assim, ó. Isso eu vivi esse ano, vou até compartilhar isso com vocês. Eu comecei o ano com um grupo novo, e em dado momento eu disse assim: você está sendo muito desrespeitoso com o seu amigo. Passou um tempo e eu me dei conta que essa história de ser desrespeitoso virou uma piada entre os meus alunos. Eles começaram um olhar para o outro e dizer: você está sendo desrespeitoso, você está sendo desrespeitoso. E eu me dei conta, quer dizer, isso é uma coisa que é real e que já vivi em outras situações, mas que esse grupo não veio preparado, eles não tinham repertório para entender o que é ser desrespeitoso. Então, eu trouxe um conceito, mas eu não trouxe a definição desse conceito. Então, eu disse, numa conversa íntima, numa conversa individual, não íntima no sentido de próxima com essa criança, olho no olho, eu disse para ele assim: você está sendo desrespeitoso quando? Tá. Então, você conta para ele o que ele faz que determina um desrespeito. A gente tende a achar que, e é esse o buraco da educação, do ensino fundamental que eu trago para vocês, que falta formação, que é de pegar essa criança de 6 a 13 anos, né, que é a criança ainda no seu processo de desenvolvimento pré-adolescente, e você deixa de explicar para ela, né? Na educação infantil, até os 6, 7 anos, a gente explica: você está se sentindo chateado, você está triste, você está... Chega no primeiro ano, a gente tasca rótulo. Você é isso, você é aquilo. Não dá tempo da criança digerir essa mudança. Porque é brusco. Não, agora você já é grande. Você já sabe que... Então, a gente parte de princípios que as crianças sabem coisas que elas não sabem. Então, eu tenho certeza que você já viveu isso, já se colocou nessa situação, já esteve nesse lugar de falar: não, agora você já sabe. Isso sim, você pode dizer, agora, depois que eu conversei com esses meus alunos, dizendo: vocês estão sendo desrespeitosos quando isso, agora eu posso dizer para ele: agora você já sabe que isso que você faz causa um desrespeito, né? Então, quando a gente cria esse vínculo de parceria com a criança, estou dando um pouco de spoiler aqui, porque eu vou destrinchar bastante isso nos próximos slides, mas quando você mostra para o seu aluno essa parceria de reparação de um erro, ele se sente mais à vontade para mostrar suas vulnerabilidades, mostrar que ele, putz, errei, não, mas tudo bem. Eu errei, mas eu sei que ela não está aqui para me apontar dedos. Ela está aqui para me ajudar a não errar mais. Porque outra coisa, assim como a constância de uma rotina, a gente olha para o erro e a gente não acha que nunca mais vai acontecer. Vai acontecer, gente. A gente erra várias vezes. Por que a criança não vai errar várias vezes? Então, você pode sim falar: olha, você se lembra daquela nossa conversa? Isso que você está fazendo também é um desrespeito. Então, você chama para uma reflexão aquilo que nós conversamos com isso que você está fazendo. Então, você vai engordando esse repertório da criança para que ela consiga se regular. E é nessa regulação que vai chegar numa adolescência com base sólida para tomar decisões, tomar boas decisões, entende? Então, essa formação de grupo tem muito da individualidade. A gente não consegue formar um grupo botando todo mundo num pacote, fechando o saquinho e falando: tenha um grupo. Não. A individualidade é o que faz o nosso grupo se sentir pertencente. Então, estratégias para
para construir esse grupo. Eu vou destrinchar cada um desses detalhes, mas a gente começa com constância numa rotina, a gente começa com combinados reais, a gente constrói esses combinados em parceria. Vou avançar para poder mostrar os detalhes de cada um, mas de modo geral, combinados reais, eles não são decoração de sala, de mural, os combinados eles estão ali para serem cumpridos. Por isso, é muito importante a coparticipação das crianças nessa construção de combinados. Rotinas afetivas. Eu sei que você já ouviu falar por aí sobre rotinas efetivas, que são aquelas que funcionam, que elas precisam ser colocadas em práticas, né, como uma ordem cronológica, como uma ordem de sequência mesmo, mas hoje aqui eu estou trazendo para vocês o conceito de rotinas afetivas, que é o acolhimento, é receber seu aluno na porta com olhos nos olhos, um abraço, perguntar se você está melhor, como você dormiu à noite, aquela criança que você sabe que de quarta-feira tem futebol até 10 horas da noite, falar para ele, o seu aluno corintiano que ganhou essa semana, então você ir lá parabenizar, mesmo você não sendo. Então, essa semana eu tive uma galerinha lá que a gente, né, minha família é toda palmeirense, então, quando eu cheguei essa semana, e foi, né, um jogo, como que eles falam? Derby, né? Que é um jogo é uma rivalidade muito forte. Isso também é importante. Quando você não alimenta a rivalidade entre os seus alunos, entre você e seus alunos. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de ver essa semana. Já tive grupos que, quando teve jogos assim, muito, porque a galera é muito do futebol, né? No Brasil, o futebol é uma coisa muito forte que mobiliza muitas pessoas. Mas quando eu recebi meus alunos essa semana, depois do jogo, eles sabem que minha família é palmeirense, que eu sou palmeirense, e eles chegaram com um desejo assim de fazer aquela provocação, e eu abracei um por um, parabenizando pelo jogo, e foi assim um movimento que é meu, é natural, eu já estou apropriada dessa postura, porque eu me preparei anos para viver ela, e eu busco o tempo todo novas ferramentas, mas eu percebi que quando eu abracei os meus alunos essa semana, parabenizando pelo jogo, pelo campeonato e tudo mais, eles também tiveram uma postura mais acolhedora entre eles, não teve provocação, não teve rixa, não teve essas picuinhas, né, de futebol, de o meu é o seu, o meu é melhor que o seu. Então, estou aqui me delongando nas rotinas afetivas, mas usando o futebol como uma ferramenta, porque ele sim é algo que pode desestabilizar a sua sala. Um dia que começa, depois de um jogo de futebol que mobilizou muita gente, pode sim desestabilizar a sua rotina. Então, dentro da rotina afetiva, que é essa ideia de acolhimento que eu estou trazendo para vocês hoje, tem proporcionar o exemplo para os seus alunos, mesmo você sendo de um time diferente, que é o exemplo que a gente está trazendo, mas você acolher um sucesso, acolher uma chateação, um aluno que perdeu um cachorrinho, perdeu seu animal de estimação. Então, esse acolhimento da chegada define muito como vai ser o seu dia. Enfim, continuando aqui, ó, situações de escuta e conexão, vou detalhar para vocês a valorização do indivíduo e a parte que ele compõe no coletivo. Então, lembrando, o grupo não é fazer um bolinho de arroz, juntar todo mundo num saquinho e carregar e falar, tem um grupo. Isso não é grupo. O grupo existe quando a gente cuida individualmente da sua relação como educador, mas também das relações entre os seus alunos, entre a parte que cada um compõe nesse todo. Então, vamos falar um pouquinho sobre combinados reais, para a gente falar. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Combinados reais, então, não só decorativos, né? A criança com aquela participação dos combinados do ano, né? Eu acho muito legal que essa ideia de construir combinados tem muito a ver
não só com a participação deles, mas com a possibilidade da gente rever essa participação, esses combinados. Então, se um combinado não está funcionando, então, gente, é o seguinte, ó, lembra que a gente combinou isso aqui? Não está funcionando. Como é que a gente pode ou muda esse combinado, porque vocês não estão conseguindo, ou quais caminhos a gente pode construir, quais caminhos a gente pode percorrer para que este combinado seja cumprido? Porque eu entendi que isso aqui é importante para o grupo, porque todos nós concordamos, certo? Então, como este combinado vai ser cumprido por todos nós? Então, problematizar os combinados depois de construído com eles, porque o combinado que é imposto, ele não produz sentido, ele não faz o menor sentido para a criança. Logo, ela não vai cumprir, né? Esse ano, os meus alunos decidiram, eu tive um problema ano passado, com idas muito constantes ao banheiro. E no final do ano, eu me peguei assim, falei, não, ano que vem, é sempre assim, né? A gente faz aquele panorama geral e fala assim, o que eu vou mudar na minha prática para o ano que vem? E é isso, gente. Quando eu digo do professor transformador, é aquele que não cansa. Tem uma frase do Novoa, né? O Antônio Novoa, um português aí que pensa a educação de um jeito super construtivista, de um jeito muito social, com foco no social, e ele disse assim, o professor pode ter 10 anos de prática, mas o que vai diferenciar é se esse professor tem 10 anos da mesma prática, ou seja, ele repete todo ano a mesma coisa, ou ele pode ter 10 anos de novas práticas. Olha o repertório que esse professor ganha, olha a formação ao longo dos anos, a partir da experiência desse educador, né? Então, não tem como. O educador vai se transformar ano após ano. E, então, voltando um pouquinho para essa questão, o ano passado eu fiquei com essa sensação, como eu vou construir o ano que vem um jeito para resolver essa questão do banheiro, porque como você vai falar para a criança? Ah, você não está com vontade, não. Isso não existe, a gente não pode cuidar às vezes está com uns arranjos, às vezes não tá, quer mesmo dar uma voltinha, mas você nunca vai saber se é dar uma voltinha ou se é realmente ir ao banheiro. Então, e sem falar que atrapalha, levanta a mão, quer ir você acha que vai falar uma coisa super incrível, contribuir, passa no banheiro, quebra o clima da aula, né, gente? Você tá ali no ápice daquele tema, aquela investigação, e a criança, aí você fala, fulano, posso ir no banheiro? Quebrou, né, o clima ali, então, e aí as crianças, eu falei, gente, como que a gente pode organizar a ida ao banheiro, né, porque beber água, como que a gente vai organizar isso sem atrapalhar o grupo? A criança sai, isso é autonomia, gente, é autorregulação. Como que você sabe a hora certa de sair? Então, tudo isso foi discutido coletivamente. E eles decidiram para pôr uma plaquinha do lado da porta que vira de um lado banheiro livre, do outro lado banheiro ocupado. Olha, março, estamos em março. Eu preciso dizer que essa plaquinha funciona super bem, viu? Porque ela ajuda muito, né? Então não atrapalha. Quem precisa ir, vai. Não sai 3 crianças ao mesmo tempo. Enfim, combinados claros, autorregulação, autonomia. Isso é um ponto de partida super importante para o seu trabalho. O que mais? Rotinas afetivas, né? Acho que eu já falei um pouco sobre a rotina. Então, hoje a gente trabalha com a recepção. Eu recebo todos os meus alunos na porta, olho no olho de todos eles, né? Percebo quando a criança tá bem, quando não tá, faço uma pergunta do dia anterior, que toda essa escuta ao longo do dia te ajuda também nessa recepção. Então, algumas crianças foram embora juntas um dia antes, e aí, como foi lá na casa do Pedrinho, né? Então, essa conexão do que é importante para o seu aluno se torna importante para você também. Porque você se interessa. A gente não fica feliz quando alguém se interessa pela nossa vida. E aí, como foi aquela entrevista? Como foi o show que você foi? Você gostou? Ai, que legal, sabe? Então, a gente se sente querido quando alguém pergunta alguma coisa que a gente compartilhou. Então, as crianças também
tem esse momento de se sentir acolhido quando você se interessa por algo que ele traz, né? Então, coloquei aí para vocês, incluir na rotina diária ou semanal momentos de acolhimento, rodas de conversa, recepção, relaxamento. Quem me segue no Instagram vê que vira e mexe, eu ponho minha rotina lá, ponho também o que eu faço de relaxamento para as crianças. Na minha sala tem um telão e um retroprojetor, e eu projeto um vídeo no YouTube com imagens de relaxamento. É só pesquisar lá, é gratuito, você pesquisa lá. Relaxamento profundo, apaga a luz, deixa aquele climinha, né, as janelas abertas para refrescar, ventilador, e aí o combinado com as crianças no momento do relaxamento, todo mundo vai desenhar, conversar, não é recreio, né, isso é importante, não é recreio, é um momento eu geralmente faço depois do recreio, porque eles chegam suados, cansados, né, todos esbaforidos, e esse momento, e hoje... Vou contar para vocês, hoje em dia, eles falam, a gente está precisando de relaxamento. Então, 10 minutinhos, gente, 10 minutos é o tempo que você leva para ficar. Fulano, senta, ciclano, senta, vamos se organizar todo mundo, pega o seu caderno. É o tempo que você leva, é o tempo que você acalma coletivamente os seus alunos, dá uma coisa para eles fazerem, vai ler um livro, tem folha aqui em cima da minha mesa, lá uma caixinha de lápis de cor, se organizem para vocês. Posso jogar com meu amigo, trocar cartas? Não, agora é o momento de relaxar, tá? 10 minutinhos para a gente se organizar e fazer o que está na nossa rotina. Eu sempre devolvo para a nossa rotina. A gente vai fazer assim, olha, se a gente conseguir cumprir toda a nossa rotina, eu dou 10 minutinhos de brincadeira no final. Mas é assim, a gente tem uma rotina. Sexta-feira, meus alunos perderam 20 minutos de brincar no final do dia, que a gente tinha colocado na rotina. Eles perderam, quarto ano, tá? Minha turma tá no quarto ano. Eles perderam porque a gente não cumpriu a rotina. Não tem como. Isso é corresponsabilidade no dia a dia da sala de aula. Se a gente não cumpre os nossos afazeres, não tem. E isso é a vida, gente. Como que a gente pode passar num vestibular se a gente não se prepara? Se a gente sai todo final de semana em festa, como é que a gente vai passar no vestibular? A gente não se prepara para viver o lazer. Então, existe sim um compromisso, e não dá para baratear. As nossas atitudes, as nossas referências, elas são formativas também. A gente mostra para os nossos alunos quando a gente é fiel com as nossas, a gente não barateia, quando a gente é fiel com os nossos compromissos. Isso é um ensinamento, isso é um valor para os nossos alunos. E esse exemplo, né, eu chamo isso, eu vou nomear para vocês que eu chamo isso de aprendizagem pelo não dito. Sabe aquele ensino que a gente oferece para o nosso aluno a partir das nossas decisões, do nosso limite? Não, isso aqui eu não vou aceitar. Eu entendo, mas não vai dar. Isso aqui é bem importante, isso aqui é sério. Mas a gente quer brincar. Eu sei, eu também gostaria que vocês brincassem. Mas como que a gente vai fazer se a gente não cumpriu o nosso compromisso? Certo? E isso vai ajudar eles a lá na frente entender que os momentos de lazer, eles acontecem não quando a gente bem entende. A vida não é assim. A gente não faz as coisas só quando a gente quer, né? Eu tenho visto muito na internet as pessoas falando assim, a vida de adulto, né? Vida de adulto é pagar boleto e essas coisas. Então, assim, para a gente chegar a ser esse adulto que faz o que tem que ser feito, ao invés de fazer só o que quer, a gente precisa mostrar para essa criança agora que precisa ser feito, para lá na frente não ficar fazendo corpo mole e aprender com a vida que, ops, eu devia ter feito o que eu tinha que fazer, né? Não só o que eu quero. Então, rotinas afetivas, rodas de conversa, relaxamento, brincadeiras coletivas, propostas pelos alunos. Isso é muito. Essa questão das brincadeiras, a gente também esbarra um pouco no lugar de falta de conhecimento das brincadeiras. Hoje em dia, as crianças, principalmente aqui em São Paulo, não sei a cidade que vocês estão agora, mas as crianças que moram em São Paulo, elas perderam esse brincar na rua, né? Talvez muitas crianças não tenham tido, né? Mesmo por ser uma cidade muito grande, mas o brincar
livre, esse brincar de jogos, as nossas crianças nessa faixa etária de ensino fundamental 1, elas têm a brincadeira de jogos muito forte, e elas precisam se repertoriar. Teve um ano que eu fui fazer parlenda com as crianças para escolher algumas coisas, que a gente toma decisões muito por parlendas, assim, que é uma brincadeira, mas que também é um jeito de sortear alguma coisa, para não ser injusto, para não, enfim. E as crianças não conheciam parlendas, não conheciam lá em cima do piano, não conheciam a doleta. Isso me chamou muito a atenção, porque isso é básico, né, da infância. Fora outras brincadeiras, como coelho sai da toca, elefante colorido. Quem aí nunca brincou de elefante colorido na escola, não sabe, né, na escola, na rua, enfim. Então, alimentar essa cultura da infância com brincadeiras, isso também é intencionalidade do professor. A gente não pode perder de vista que até os 13 anos os nossos alunos são crianças. E essa infância precisa ser preservada, porque senão abre espaço para uma internet engolir essas crianças, e não é o que eu imagino, né, que não é o desejo de ninguém, que as crianças vivam certas situações que não são para a idade delas. Então, trazer muita referência, muita. Tem aí Território do Brincar, que mostra brincadeiras culturais do Brasil inteiro. Então, brincadeiras africanas também têm aparecido muitas, que basicamente usam só o corpo, nessas brincadeiras de se movimentar também. Assim, professor, vai atrás, que vocês vão encontrar ferramentas para nutrir esse espaço da brincadeira. Não fica inventando a roda, não perde tempo, pesquisa, brincadeiras da cultura da infância. Vocês vão encontrar muitas coisas para inserir na sua rotina afetiva, certo? Bom, olhos nos olhos, né? Situações de escuta e conexão. Não tem a possibilidade da gente não criar vínculo sem uma conexão entre você e seus alunos. Olhos nos olhos, conversas individuais, espaço para os sentimentos, isso é precioso. Compartilhar experiências. A gente tem já vivi situações de crianças com medo, muito medo. E aí, quando a gente conversa com ela, teve uma situação que eu contei, falei assim, olha, eu também, quando eu tinha a sua idade, eu tinha muito medo de ficar sozinha. Então, eu sei o que você está sentindo, porque eu já passei por isso também. Mas, olha, falar sobre isso foi bom. Eu me senti bem, melhorou, me ajudou bastante. Então, compartilhar experiências suas, da sua infância, né? E isso faz muito bem para o seu aluno, porque ele tem a referência dos adultos da família dele, tio, tia, avô, mãe, pai, vó, mas pensa que você também é um adulto de referência? E tem um conceito aos 9 anos, tem uma ideia de que aos 9 anos a criança, né, essa coisa da queda do paraíso, ela vira rebelde, ela é a adolescência da infância, né? Então, depois daquela adolescência dos 2 anos, aos 9 tem também uma ruptura que quer ser contraditório e tudo mais. E tem uma linha, chama antroposofia, que fala que aos 9 anos a criança, ela busca no adulto uma autoridade amada, que é aquele adulto que não está no seio familiar, não está no contexto da casa, mas é um adulto que ele admira. E muitas vezes, assim, na maioria das vezes, esse adulto que a criança, aos 9 anos, busca como referência, como admiração, é a professora, é o professor. Então, isso é muito bom a gente saber, porque a gente pode se regular a partir disso e ajudar as crianças que estão vivendo essa situação. Então, mostrar para elas com bons exemplos e muita coerência daquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz, que elas podem confiar num outro adulto que não é uma pessoa da sua casa, da sua família. Ainda nessa situação de escutas e conexões, há assembleias periódicas. Assim, eu faço assembleia a cada 15 dias e a gente discute questões importantes para o grupo,
questões que a gente pode melhorar. Sabe aquela coisa da rotina que a gente falou lá, dos combinados? Então, é nessa assembleia que vocês vão discutir. Pessoal, olha só, a gente não está conseguindo avançar porque está tendo muitas situações, né? Então, você sabe qual é a sua questão. E trazer para a Assembleia essa discussão. O ano passado, a gente estava com uma situação muito ruim de crianças excluindo outras. E a gente trouxe para a Assembleia, assim, sem citar nome, sem expor ninguém, trouxemos a situação, porque a Assembleia é muito boa também para a gente não discutir o sujeito. A gente não está aqui, não é roda vexatória, sabe? Que você vai lá e acusa, porque você faz isso. Não é isso. A gente está aqui para discutir uma questão que é comum a todos e que quem não está diretamente envolvido nisso pode contribuir com sugestões. Então, assembleias periódicas é um regulador do seu grupo, porque as crianças vão levantar as questões do problema, vão discutir essas questões do porquê que ela acontece e vão sugerir sugestões de melhorias para esse grupo cumprir, né? Aí volta nos combinados. Saiu da Assembleia algo que vai ser bom para o grupo todo, então você vai lá e sustenta esses combinados, certo? Valorização do indivíduo e a parte que ele compõe nesse coletivo. Sabe aquela história da parte que te falta? Vocês já leram esse livro? Na educação infantil eu já vi muitas escolas lendo, e eu acho muito bom trabalhar isso com as crianças, mas trazer isso para a realidade da sala de aula. Então, é aquela máxima, né? Nenhum a menos. No nosso grupo, a criança uma só criança está tendo uma postura super que não combina com o grupo está fluindo super bem. Mas essa criança não combina, ela está ali, ó, causando, chamando a atenção por posturas completamente inadequadas. E aí, quando você olha para essa criança, você fala, tem uma coisa aí, e que a disciplina positiva traz muito a ideia do iceberg, né? Que eu até ia trazer essa imagem para mostrar para vocês. Mas a ponta do iceberg é aquilo que a gente vê. O que está por trás, que é o que está debaixo, está imerso na água, a gente não vê. Mas é ali que mora o problema. É ali que estão enraizadas as crenças que a criança, né, que a disciplina positiva usa esse termo de que a criança realmente acredita que ela não é boa, que ela não é suficiente, que ela não é amada. E a partir dessas crenças de que ela é uma criança terrível, que ela é uma criança ruim, que ela não é boa no que ela faz, ela tem um mau comportamento. Porque a criança que é ferida, ela está tão dolorida, ela está tão machucada, ao ponto de machucar o outro. Eu acho isso de uma seriedade muito grande, porque a gente percebe uma desumanização. A criança se desumaniza, ela silencia a dor dela, e ela vai lá e fere a outra pessoa. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente precisa ver o que está por trás disso. A criança não está tendo um mau comportamento porque ela quer te ferir. E aí entra um pouquinho do ego também, viu, professora? Porque a gente não pode, a gente é o adulto nessa história. A gente é quem toma as decisões. A gente está ali, ó, não é no controle. Eu já disse que para mim é muito difícil falar de controle, porque eu não acredito no controle. Eu acredito que as relações, elas são construídas no desejo de estar ali juntinho e tudo mais. Mas o controle é um jeito da gente olhar para o que está acontecendo. Eu digo no controle no sentido do adulto responsável por aquele grupo. E quando a gente olha para essa cena, para essa situação onde tem uma criança que está destoando de todo o resto, a gente percebe como é que eu vou ajudar ela. A gente não pensa assim, ela está fazendo isso para me provocar. Quem é você na fila do pão, sabe? Nesse lugar assim. Por que você acha que a criança está fazendo aquilo para te ferir? A vida dela é muito maior do que querer te ferir, né? Eu tive uma situação, alguns anos atrás, um aluno que era caótico, assim, completamente desorganizado.
E eu nunca me esqueço um dia que e eu sinto que foi realmente ali uma grande mudança, em que ele estava, aí a outra professora assumiu a roda, estava fazendo uma roda de leitura, ela assumiu a roda, eu saí, sentei numa cadeira, fiz assim para ele, eu não disse nada. Eu penso, uma criança de quase 10 anos, estava gritando no meio da roda, estava causando. Eu fiz assim, ó, chamei ele, sentei, pus ele no meu colo e eu virei ele assim. Falei assim, o que está acontecendo? Gente, aquele gesto, eu queria um ninho para ele no meu colo, que ele se acalmou naquele instante. No final, ele ficou assim uns 10 minutos no meu colo, em silêncio, assim, sabe? Um acolhimento físico. E aí eu falei para ele assim: você não quer ficar na roda? Não tem problema. Mas vamos deixar quem quer estar na roda e a gente fica junto aqui um pouquinho? Se você quiser conversar, eu tô aqui. Ele não quis conversar, mas ele se acalmou naquele ninho, ao ponto de um pouquinho antes de eu, né, de encerrar a roda e ele levantar do meu colo, ele pôs o dedo na boca. Então, vocês percebem que tem camadas inacessíveis, que a gente não vai ter dimensão do que são essas camadas, elas não vão estar verbalizadas, mas que de alguma forma a gente pode acolher essa criança. A gente pode olhar para a ferida invisível que a gente não sabe e oferecer um conforto. E nesse dia foi um momento muito importante que eu senti que essa relação mudou de nível no momento em que eu ofereci um alimento afetivo que eu acho que eu nunca vou saber em que lugar que eu acessei essa criança. E eu acho que essa também é o papel do educador, sabe? Da gente tá num lugar que a gente não vai ter o resultado, a gente vive o processo. Se meu aluno vai ser um engenheiro, eu não vou saber se a matemática, o algoritmo que eu ensinei agora, definiu ele ser engenheiro. Eu não sei. O que eu sei é que o agora, o que eu estou fazendo hoje, é importante. Agora, o que vai ser desse hoje, não sabemos. Então, a gente precisa garantir o hoje dessas crianças. Isso, para mim, é um pilar, é um valor e é algo que está completamente ligado ao meu propósito. O meu trabalho tem que ser feito hoje. E independente de se minha coordenadora, minha orientadora está me cobrando, não sei o quê, o meu compromisso, é claro, com o meu emprego, né? Mas o meu compromisso é também com os meus alunos, com a minha relação com os meus alunos. Tem um vídeo, posso até depois colocar no grupo, não sei se está todo mundo aqui no grupo, mas tem um vídeo que fala da relação das meninas com a matemática. E por que existe um bloqueio muito grande dessas meninas com a matemática? E esse vídeo, especificamente, fala das meninas negras em relação à matemática. Por que elas não se sentem capazes, né? As meninas e as meninas negras também, em relação à matemática, né? E como que a gente potencializa essas crianças de que não é nada tem a ver com a sua... Nada tem a ver com o seu desempenho na matemática, você é capaz de ser uma matemática. Esse vídeo, ele é de uma sensibilidade e é muito bonito, porque é uma pesquisa que ela apresenta falando das meninas, especificamente das meninas negras. Ela é uma mulher negra que fala sobre a matemática, ela é engenheira, e ela fala da importância de potencializar as crianças e as meninas nesse lugar da matemática, porque é histórico a gente olhar para a matemática e não se reconhecer, não conseguir. Então, posso até colocar no nosso grupo depois, para vocês se alimentarem desse vídeo, porque ele é muito tocante, muito bonito. Vamos seguir? Como tá aí, gente? Vocês estão acompanhando, estão curtindo? Então tá bom, vou seguir aqui, pessoal. Comunicação e linguagem. Comunicação é a chave invisível das relações. A forma como você fala e se expressa, a sua expressão é o ponto-chave
da comunicação, a forma como você fala e se expressa com seus alunos e pares de trabalho, constrói o clima que você vai colher, né, ao longo do ano, né? Então, a linguagem é fundamental, porque é ela que dá o caminho de compreensão. Tem coisa mais chata, mais desanimadora, mais frustrante do que alguém entender algo que você disse de forma errada, né? Então eu trago essa imagem, eu adoro essa imagem, porque em conexão com aquele vídeo da Chimamanda que fala dos perigos do livro, inclusive, dos perigos de uma única história, de uma história única, a gente tem aqui duas pessoas discutindo ponto de vista. Alguém está errado? Vocês conseguem ver quem está errado nessa história? Ou quem está certo? Quem é que está coberto de razão nessa história? A gente não sabe, a gente não consegue, porque o ponto de vista é o que define as nossas opiniões, a nossa experiência. O que você viveu até agora na sua vida que define o educador que você é? O que te levou a ser um professor? O que te levou para a sala de aula? Você tem essa resposta? Você consegue olhar e falar assim, eu sou professora porque me obrigaram. Não, provavelmente você chegou na educação porque algo te mobilizou lá atrás. Se você fechar os seus olhos e falar, meu Deus, por que eu cheguei na docência? Porque algo te tocou. Ou foi uma professora, ou foi um propósito, ou foi um desejo, ou foi mais fácil, porque era o curso que tinha na sua cidade, ou você foi porque você precisava se formar em alguma coisa e a pedagogia era algo que era mais fácil, mais prático, não ia dar trabalho. Então, cada um sabe do seu porquê, né? Todo mundo tem um ponto de vista, um motivo, uma justificativa. Assim como as nossas crianças. Por isso que a conversa, o diálogo, a escuta é um espaço que você pode olhar pelos olhos da outra pessoa, os porquês dela, os motivos dela, né? Isso, e eu gosto muito de fazer essa relação com as relações adultas, né? Entre pares, entre colegas de trabalho, cada um vai ter o seu ponto de vista. Se você chegar numa reunião e tem aquele professor cabeção que não quer abrir mão da opinião dele, então vamos ouvir por que ele está dizendo isso? Qual é o ponto de partida que faz ele querer justificar aquela decisão, aquela opinião que é contraditória, né? Então, nenhuma história, nenhuma opinião é inválida. Tudo vai depender da forma como você identifica o ponto de vista dessa história. E por isso, sim, nós somos responsáveis pelo que a gente fala e por como a outra pessoa recebe. Tem aquela máxima, né, que a pessoa fala assim, eu não sou responsável pelo que o outro entende. Sinto muito, gente. Pode pegar a responsabilidade que ela é sua. A gente é responsável, sim, pela forma como a gente se comunica. E eu vou mostrar isso para vocês. Porque quando a gente cuida da comunicação e da linguagem que a gente usa para dizer a mesma coisa, a gente imprime na outra pessoa um sentimento da ordem dos afetos, né? Então, como você fez a outra pessoa se sentir? E aí, lembrando que a memória não é construída no intelecto. Neurologicamente, a gente não tem um armazenamento. A gente memoriza a forma como a gente se sente em relação a uma situação. Então, a memória é criada afetivamente, ela não é criada no intelecto. Tá? Isso é um ponto de partida, porque isso vai fazer toda a diferença a hora que a gente se comunica com o aluno. Quando a gente vai dar uma resposta ríspida, com pressa, sem atenção, sem olhar no olho, sem entender, sem ouvir o que ele está dizendo, a gente passa como um rolo compressor em cima desse sentimento que está impresso no que ele tem, no que a criança está te trazendo. Então, a comunicação, ela tem uns 5 pilares que eu acredito como serem os principais, né, que eu organizei de tudo que eu já estudei, como 5 pilares para um trabalho em sala de aula. Firmeza e acolhimento, que
tem a ver com limites claros. Eu coloquei menos julgamento, porque estou humanizando a nós mesmos, né? Porque o ideal seria assim, ó, 0 julgamentos. Mas como somos imperfeitos, né, todos nós, eu coloquei ali, ó, menos julgamentos para que a gente possa cuidar desses julgamentos. Evitar seria perfeito? Seria, claro, mas sei que é impossível porque estamos todos aí numa vida, né, que tem os nossos sentimentos, a gente se mobiliza afetivamente pelas situações. Se a gente está frustrado, se a gente está de olho no relógio e as coisas não estão acontecendo e a gente precisa seguir, enfim. Então, cuidado do julgamento, né, nessas trocas de contato com seus alunos. Eu coloquei a troca de julgamento por observações. Então, eu vejo que você não está conseguindo se organizar. Você precisa de ajuda, então, assim, tem toda uma etapa que é, eu observo, eu reconheço sua necessidade, eu faço um pedido e eu me comunico. Então, é um pilar da comunicação não violenta, justamente isso. Eu percebo sua necessidade, eu reconheço ela, eu observo, que é o ponto-chave aqui, observar o fato, e depois eu faço um pedido. Então, já vou explicar isso com mais detalhes. Devolutivas construtivas, né? Dar retornos que fazem a diferença. Você não vai falar assim, o seu trabalho tá ruim, né? Para não falar outra coisa. Mas falar assim, eu vi que você se dedicou pouco. Você teve pouco tempo para fazer essa atividade? Você precisa de mais tempo? Então, devolutivas que deslocam, não que paralisa. Qual é o interesse que a gente tem em cristalizar um aluno num lugar que ele não fez? Parabéns, você não fez, nota dó. Não, né? A gente vai olhar para essa questão da criança com um desejo de deslocar, né? Afinal, esse é o nosso trabalho. A gente precisa deslocar e não reforçar. Você quer convencer o seu aluno de que ele não fez? O que você ganha com isso, né? Convencer o seu aluno, vocês sabem, né, que convencer, a definição de convencer é vencer em cima da outra pessoa. E eu acho que isso não é interesse nosso, colocar a criança naquele lugar e falar assim, tá vendo? Eu tinha razão, ele não sabe. Parabéns, você foi um educador ruim, né? Então, assim, nesse processo de transformação, você consegue olhar para ele e falar assim, tudo bem, você não conseguiu, mas, ó, então, e ajudar a organizar, porque tem aquele cara que é desorganizado mesmo, tem aquele cara que não consegue achar caminhos. E aí, então, você vai sentar, vai falar assim, ó, para você chegar aqui, vamos fazer isso, 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 isso. Você consegue? Então, tá bom, tamo junto, hein? Vamos lá. Então, feedbacks construtivos que desloquem essa criança em seus movimentos interiores de perseguir algo, né? Escuta ativa, ouvir mais, reagir menos. Tem uma coisa, uma vez eu ouvi, assim, eu estava lendo sobre educação parental, né? Porque, afinal de contas, também sou mãe, e dizia assim, que quando o seu filho disser algo que você não quer ouvir, que você não gostou, ele disser que fez uma coisa horrorosa, você não critica ele ali na hora, né? Até você se organizar para entender o que aconteceu, digerir aquela informação, é importante você dizer para ele assim, certo, obrigada por compartilhar comigo. Você não está dando espaço de julgamento de valor, sabe? Você não está falando assim, mas que porcaria, por que você fez isso? Você é louco. Ali você rompe um laço. E acho que é a mesma coisa com o seu aluno, sabe? Ele vai te contar alguma coisa que ele fez, da qual ele talvez não se orgulhe, né? Mas ele está compartilhando com você, buscando ali, ó, um elo de reparação. E você pode dizer para ele assim, tá, obrigada por compartilhar comigo. Ponto. Você agradeceu, reconheceu que ele te considera uma pessoa confiável e, enfim, é uma abertura muito importante.
Cuidado, então, com esse bloqueio que é meio automático, mas pensar isso, assim, tá, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Eu não preciso dar resposta agora, né? Então, escuta ativa, ouvir mais, reagir menos. E espaço seguro para ser vulnerável. Esses dois, eles se conectam, mas eu trouxe um detalhe aqui no espaço seguro, que é da gente falar das crianças mais frágeis. Então, deixei por último, tem um slide só para isso. Firmeza e acolhimento que tem a ver com limites claros. Você não é a professora boazinha, você não precisa ser a professora boazinha, você precisa ser você. Então, humanizar essas relações com os seus alunos, que é aproximar vocês das suas próprias falhas, assumir que vocês também erram, que as coisas às vezes não saem como esperado. É isso, a vida é isso, a gente não precisa ser perfeito para o nosso aluno. E aí, quando a gente chega a ser firme e acolhe ao mesmo tempo, é aquela história assim, não existe o eu te amo mais. Isso anula o eu te amo, né? Eu te amo, mas você me magoou, né? Então, assim, claro, não é, as pessoas não costumam dizer eu te amo para os seus alunos, né? Tem, claro, as professoras mais que se conectam de outra forma com as crianças que têm mais intimidade, assim, que, né, enfim, criam um vínculo, mas quando você põe um mais, você cria uma condição para aquela relação, né? Olha, fulano, você é um ótimo aluno, mas preciso te dizer que o que você fez hoje fugiu um pouco do que eu estou acostumada a ver o que você faz. Eu acho que aqui você se perdeu um pouco. Vamos reparar isso aí que aconteceu? Isso que você fez não foi bacana. Então, esses limites claros, assim, eu tenho um aluno que ele é muito engraçadão. E ele me acha um brother dele. Ele acha que eu sou brother, que ele pode brincar, pode tirar um sarro. E aí eu olho para ele, ele faz assim: não, 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 professor, já parei. Então, entender um pouco assim, olha, tudo bem, brincadeira tem espaço, tem momento, mas ó, isso aqui não. Eu sou sua professora e isso aqui eu não vou aceitar que você faça. Tudo bem? A gente pode brincar, pode dar risada, eu adoro dar risada. Mas isso aqui você passou um pouquinho, você percebe, né? Que não foi bacana. Então, pontuar as situações, não só no momento do problema, mas um outro momento também, a hora que tudo tá calmo, chama a criança e fala assim, ó, aquela hora eu não quis falar nada, porque achei que valia uma conversa mais individual eu e você. Aquilo que você fez, eu não aceito. Aquilo que aqui não cabe. Você está num espaço coletivo. Não são seus desejos pessoais que vão prevalecer aqui. A gente precisa decidir, claro, tem coisas que você vai poder trazer e contribuir, dar sua opinião, e o grupo inteiro pode engajar com você, mas certas coisas não dá, você não vai fazer o que você quer, aqui não é assim que funciona, você pode fazer isso na sua casa, que você não tem outras crianças, é seu espaço, é seu lugar, mas aqui, você percebe que tem um coletivo, você percebe que tem muita gente, então, sinalizar essas coisas que às vezes para a criança não está claro, que ela está tão à vontade, ela acha que ela está em casa, né? Então, esses limites são muito importantes para regular o ambiente. Então, ser firme, ser coerente, aquilo que você diz e o que você faz, eles precisam estar muito juntos. Não dá para você baratear para uma criança e ser firme com outra, né? E as crianças buscam o tempo todo essa coerência do educador, né? Outro dia uma criança estava com chicletes, o outro veio denunciar, né? O X9 veio denunciar e falou assim, fulano tá com chicletes. E eu, naquele momento, eu estava fazendo uma coisa super importante atendendo uma outra criança. E eu disse assim, obrigada, eu já vou lá falar com ele. Na hora, ele falou assim, o quê? Você vai deixar? Então eu também vou pegar? E eu disse assim, eu vou conversar com ele, me dá 1 minuto que eu vou conversar com ele, espera. Então, assim, ele queria, não que é aquele imediatismo, mas ele queria a minha coerência. Por que ele não pode chicletes e o outro cara pode, né? Então, as crianças buscam essa coerência com o que a gente diz e o que a gente faz. E
Então, eu também não posso chegar de chicletes. Teve um dia que eu cheguei com chicletes na escola e alguma criança falou assim, você tá com chicletes? Falei, calma, acabei de chegar, você na rua, vou jogar. Então, assim, olha só como a gente é testado o tempo todo também, né? Isso é super importante. Bom, sustentar limites claros, não abrir exceções, as regras têm que valer para todo mundo, reconhecer e validar a frustração quando algo não sai como seu aluno esperava. Então, sim, a frustração é um grande processo de aprendizagem. Você vai olhar para o seu aluno e dizer, puxa vida, eu entendo que você não gostou do resultado que as coisas aconteceram, mas eu fazer o quê? A gente precisa é o combinado do coletivo, a gente combinou que seria assim, né? Então, acolher, a frustração existe e não tentar comprar ela com outra coisa. Ah, eu vou fazer isso para você ficar feliz, então, tá bom? Não, gente, frustração é isso, acontece. E a gente cresce na frustração, né? Isso é super importante. Bom, menos julgamentos e mais observações. Falar sobre o que você observa e não sobre o que você acha que é. E jamais entrar em embate com o seu aluno, né? Pensar aquele mantra. Quem é o adulto aqui? Quem é o adulto aqui? Quem é que está cuidando de tudo aqui, né? Então, é muito importante a gente saber que nós somos o adulto naquela situação e nós que temos a condução de tudo aquilo, né? Então, e pensar que na maioria das vezes as discussões, elas não têm a ver com você. Então, abre mão aí desse ego, abre mão daquilo que você acha que é com você, que é pessoal. Isso não é pessoal. As crianças também têm os desafios delas, também têm os medos, as angústias. E quando você rotula uma criança, você fala assim, aquele ali é terrível. Pronto. Você cristalizou nele um lugar que vai ser muito difícil ele sair até que você abra a possibilidade dele ser outra coisa dentro de você, tá? Não estou falando que a criança vai ser sempre assim, mas você deixa de ver as outras coisas dela para ficar ali, ó, firme no que você criou daquela criança. Então, o julgamento tem a ver com rótulos também. Ele é terrível, ele é maravilhoso. A gente precisa também falar das crianças que são ótimas. Por quê? Elas perdem o direito de não ser. Quando você cristaliza, aquele ali é meu melhor aluno, ele não erra. Quem não erra, gente? Ainda mais uma criança em processo de transformação, de aprendizagem, de desenvolvimento, quem que não vai errar? Né? Eu tenho um aluno que eu brinco que ele é meu presidente. Se ele se lançar como presidente, eu voto nele, porque ele é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Mas o cara dá umas escorregadas de vez em quando. E eu falo para ele, olha, isso aqui, ó, você sabe que isso aqui que você fez não foi bacana. Então, assim, eu crio espaço para ele, a gente, né, nós educadores, precisamos criar o espaço para a criança não ser perfeita, para a criança não entregar a lição. A minha filha, por ser filha de professora, eu vejo que ela tem uma cobrança muito grande de fazer as coisas, de não sei o quê, não sei o quê. E aí teve um dia que ela estava assim, à noite, ela falou assim, foi um dia corrido, ela teve um monte de coisa, ela falou assim, eu não fiz a lição, eu preciso fazer a lição, eu já estava chorando, falei, não faz, não vai fazer. Mas a professora, tudo bem, hoje você não vai fazer a lição, não tem problema. Avisa que amanhã você entrega, que foi um dia corrido. Não é porque você não quis fazer. Você não fez porque não deu. Então, assim, relaxar um pouco essa criança que né, tenta aqui buscar a perfeição. Não, você não é perfeita. Você não vai ser. E tá tudo bem. Vai hoje, não vai entregar. Então, assim, acho que a gente abre espaço para serem outras coisas. Devolutivas construtivas, tem tudo a ver com aquele, né, os feedbacks que a gente dá para as crianças, aquilo que a gente quer vencer sobre a criança, né? Convencer a criança de que ela não fez porque ela é preguiçosa. O que a gente ganha com isso, né? E sempre pautado na observação. Eu vejo que você está com dificuldade. Eu estou percebendo que você está
priorizando brincar na hora de fazer a atividade. Isso vai te prejudicar. É essa postura que você quer manter? É essa postura que você quer sustentar até o final do ano? Existem consequências para todas as atitudes. É essa que você quer? Então, trazer as nossas observações e não paralisar ela e falar assim, você não faz nada. O que é nada dentro de uma escola, né? Quantas coisas acontecem para que ele não faça nada? Então, é muito importante colocar as devolutivas pautada na observação, porque é isso que vai ser elemento para você ajudar ele a perceber o que ele faz e o que ele não faz. O que mais? Escuta ativa. Ouvir mais, reagir menos. Na comunicação não violenta, uma vez eu li um livro, eu até estou para gravar um vídeo para colocar lá na minha página no Instagram, sobre o livro do Arun Gandhi, que é o neto do Gandhi, que se chama A Virtude da Raiva. Esse livro, gente, assim, se eu pudesse dar uma dica para vocês, assim, de tudo que eu já li hoje em dia, esse livro é, assim, um alicerce, né, para mim. Eu acho assim, tem tantas belezas nessas histórias, porque mobiliza um sentimento que é comum a todos, que é a raiva, né? A raiva, ela é mobilizadora. E ele, em dado momento do livro, ele fala assim, que quando para a gente acessar o sentimento do outro, a gente precisa se esvaziar. Então, a gente precisa tirar tudo que a gente tem de dentro para se preencher daquilo que o outro traz. Porque aí, quando a gente se preenche do outro, a gente é capaz de se colocar no lugar dele, a gente é capaz de reconhecer o seu sofrimento, o seu sentimento, sua chateação. Então, quando a gente se esvazia das nossas verdades, a gente cria espaço para ouvir o que o outro tem a dizer. E isso, para mim, é de uma riqueza imensurável. Daqueles valores que a gente não consegue né, traduzir em tamanho, quantidade, né? E, então, quando a gente se esvazia para receber o outro, a gente sorri, a gente faz perguntas interessadas, a gente oferece ajuda quando a criança traz um problema, perdeu um objeto, a gente se mobiliza pelo desejo, pelo pedido da outra criança. A gente ouve e fala, nossa, isso é importante para você, eu vou te ajudar. Agora, olha, agora não vai dar. Mas vamos olhar, vamos cuidar disso juntos aqui, ó. Nesse momento da nossa rotina vai dar, porque eu entendo, a gente não pode parar tudo para viver de escuta. Eu concordo com você. Não dá para a gente parar tudo e viver só de escuta. Mas a gente consegue organizar no nosso tempo, na nossa agenda, nossa rotina, momentos que a gente vai dialogar com essa criança e ajudar ela naquela necessidade que ela precisa. E até esse momento de dizer, ó, agora não dá, mas vamos cuidar disso aqui, ó, no recreio eu vou com você lá, sei lá, estou trazendo aqui uma hipótese, uma situação hipotética, mas a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? Eu vou te ajudar. Agora a gente precisa muito fazer a correção de matemática, tá bom? Vamos fazer isso? E depois você fica tranquila que eu vou te ajudar? Pronto, você abriu espaço para matemática no coração dessa criança. Porque você garantiu que o sofrimento dela não vai se perder. Você vai ajudar ela. Mas nesse momento, e até um jeito também dela acalmar as emoções daquele impacto de ter acontecido alguma coisa, perder um objeto, não encontra, ou um amigo bateu, brigou. Você acolhe naquele momento com o que dá, e você põe num lugar cronológico em que momento aquilo vai ser resolvido. Mas agora a gente vai fazer a matemática. Entende? Claro, né? Em casos mais assim, mais tranquilos de se resolver, se jogar uma pedra na cabeça da criança, já não dá, né? Tem que resolver na hora ali. Então, mas estou mostrando que você consegue acolher, mesmo quando você diz daqui a pouco. A gente vai olhar para isso. Bom, e o espaço seguro de ser vulnerável primeiro com você como educadora, você
mostra a sua humanidade quando você diz assim, ai, desculpa, eu não percebi que você estava, sei lá, não percebi, desculpa, tá? É que eu não sabia e tudo mais, então, desculpar-se, reconhecer os seus próprios erros. Essa semana eu prometi uma coisa para o meu aluno, para um aluno lá, e eu falei assim, não, sexta-feira a gente vai fazer jogos do Kahoot lá, que era uma gincana que eles adoram, né? Só que precisava dos computadores da escola. E eu esqueci de reservar os computadores. Mas eu já tinha prometido para ele na quarta-feira que sexta-feira ia ter. Chegou sexta-feira, ele olhou na rotina e falou assim, bah, não está na rotina o Kahoot. Eu falei assim, você não vai acreditar. Eu esqueci de agendar os computadores. Quando eu fui agendar, já não tinha mais. Não acredito. Falei, eu também não. Falhei, mas fica tranquilo. Para sexta-feira que vem eu já agendei. Agora já é garantido. E ele falou assim, então tá, mas não esquece da próxima vez. Beleza. Eu vou ficar ferida meu ego porque ele me deu bronca, porque ele chamou minha atenção? Não, eu fiz um compromisso com ele, eu esqueci. Então eu errei mesmo. E tá tudo bem. Quando eu banalizo o meu erro e eu crio espaço para ele, eu estou dando para ele a oportunidade também de errar, de assumir o erro dele e falar, ai, não deu, bah, não fiz a lição, esqueci dessa, não fiz. Vocês percebem? Quando a gente humaniza as nossas relações, a gente também abre espaço para as nossas crianças humanizarem as delas. Então, isso é super importante e a gente abre um campo muito possível e importante de aproximações. O silêncio dos nossos exemplos, né, que tem essa aprendizagem pelo não dito, que eu falei um pouquinho antes, que as nossas ações, elas ensinam, elas educam, e a nossa coerência com o que a gente diz, o que a gente faz, isso é super importante. Espaço de diálogo e valorização dos sentimentos, também já falamos sobre isso, sobre medos, sobre como me senti quando não me convidaram para ir na festa de aniversário. Eu me senti chateada, triste, eu achei que foi um jeito dele dizer que ele não gosta de mim. Então, esse espaço de escutar, nem que a gente tenha pouco a fazer, porque eu entendo que as coisas que acontecem fora da escola, mesmo que ela respingue na escola, a gente fica um pouco de mãos atadas, a gente não tem o que fazer, senão acolher, entende? E aí, quando eu falei que esse espaço seguro tinha um pouco a ver com as crianças frágeis, é no lugar também da gente enaltecer as crianças que têm visivelmente mais dificuldade. Então, chamar a atenção, ó, vocês estão ouvindo o que ela está dizendo? Vocês estão entendendo o que ela está falando, uma conversa coletiva sobre algum assunto? Vocês estão ouvindo o que ela está dizendo, o que ela está falando? Isso é super importante, porque isso me faz pensar, e aí você conecta com o que você quer dizer. Mesmo que o que ela falou, a pessoa falou, a criança, não tem assim tanto a ver, mas a gente põe ela num lugar de detentora de conhecimento. Opa, tem algo aqui que ela falou que me faz pensar nisso. O que vocês acham disso? Né? Isso é super importante. Deslocar esse lugar da criança que já é percebida como frágil, tá? Outra coisa que é importante, esse ano eu recebi uma criança que em algum momento eu falei para ele falei assim, muito legal isso que ele está falando, vocês estão ouvindo? Eu vou até anotar aqui, ó, e coloquei na lousa o que ele disse. E depois ele fez assim, eu? E ele ficou assim, ó, incrédulo de que ele estava dizendo alguma coisa boa para o grupo, né? Então, isso é muito, muito revigorante. Eu vou dizer para vocês que isso está no lugar do não dito, quando a gente coloca em evidência uma situação inusitada, por exemplo, para discutir, e a criança que, na maioria das vezes, não é ela que tem, assim, as ideias brilhantes, aquela coisa, a gente sabe quem é a nossa criança frágil, todo mundo sabe. Só que, quando a gente evidencia ela por uma coisa boa, ela vai querer repetir, ela vai querer viver essa experiência de novo, de estar num lugar de satisfação pessoal e perante o grupo. Então, por isso, o espaço seguro para você expor suas fragilidades, ele pode ser um potencializador do pedagógico na sala de aula.
Bom, e alinhar expectativas é preventivo. E eu trago aqui algumas perguntas para vocês que têm tudo a ver com a sua relação com o seu trabalho. Agora é de educador para educador. A gente está aqui olhando para as crianças, mas aqui agora eu quero falar um pouquinho sobre a sua relação com a educação, você como educador. Então, por exemplo, por que você se sente frustrado em algumas situações? O que vem antes da frustração? Vem a expectativa. Quem criou essa expectativa? Essa expectativa pertence a quem? Então, você criou essa expectativa. Uma expectativa que ela pode sim ser alcançada ou não. Então, quem é a pessoa que criou expectativas? Você é proprietária dela. Só que assim como você é proprietária dela, também você é capaz de rever ela. Por quê? Você chega numa sala de aula com um grupo novo, qual é a sua expectativa para esse grupo? Você já conhece o grupo? Você não conhece. Então, o esvaziar-se nesse começo de ano, né? Estamos entrando em abril, mas ainda é tempo da gente olhar, fechar os olhos, esvaziar-se desse grupo para você observar quem são seus alunos e você conseguir perceber. É um grupo mais agitado? É. E aí você vai negar esse grupo agitado? Ou você vai trabalhar com as ferramentas que você tem? Então, quando você olha para um grupo que não é aquilo que você esperava, você revê sua expectativa. Você não vai tentar encaixar eles o tempo todo, lutar contra o perfil daquele seu grupo, porque você não quer que ele seja assim. Quando você nega o seu grupo tal como ele é, esquece, o seu ano está fadado a ser um ano fracassado. Você vai ficar frustrada. Você vai sair toda sexta-feira, terça-feira, quinta-feira, todos os dias da semana, você vai sair cansada, exausta, esgotada, porque você dedicou muita energia em colocar o seu aluno naquela caixinha que você, o seu grupo, né, todo, numa caixinha que você criou, e não de como eles são. Então, se ele é um grupo mais agitado, mais ativo, ou se ele é um grupo mais monótono, mais aqui, você vai trabalhar com a ferramenta que você tem. Você não consegue lapidar um diamante com uma escova de dente, né? Você não consegue, aliás, você não consegue lapidar um carvão para ele virar um diamante com uma escova de dente. Você vai usar a ferramenta que você precisa para trabalhar com aquele grupo. E não tentar que aquele grupo seja como você quer, isso não existe. A gente não consegue modular o outro com o nosso desejo. A gente cria situações para que aquele grupo caminhe de acordo com as suas intenções. Se é um grupo frágil na matemática, você vai ensinar português para eles? Não, é outra coisa, né? Então, são as ferramentas que você vai encontrando para ajudar o seu aluno de acordo com o que ele traz, certo? Expectativas e frustração, todas são suas, são nossas. Quem cuida delas também é a gente. Quem se responsabiliza por eles é a gente. Bom, e para ir caminhando assim para essa questão da participação dos seus alunos, eu trago aqui, né, agora um pouquinho mais contando assim que trabalhar com projetos, eles são muito mobilizadores. Botar as crianças para agir, para se movimentar diante de um propósito, né? Diante de uma pergunta. Então, se a gente lança lá uma pergunta, a gente lança um assunto para que eles se mobilizem, eles se engajam, a criança gosta de aprender, a criança se interessa pelo saber. Se é uma aula monótona, passiva, em que você está ali, vai virar bagunça. As crianças precisam de movimentação. Eu estruturo a minha rotina, já tem uns anos que isso está super validado, e assim, tá aí, ó, experimenta.
mas estrutura a sua rotina do dia, pega lá segunda, terça-feira, um dia que você está o dia inteiro com as crianças, e organiza ela em momentos de contração, quando você se reúne com seus alunos na sala e trabalha um tema mais cabeça, mais intelecto. Então, é pensar, sei lá, trabalhar, fazer ficha, fazer atividade, fazer um monte de coisa. Depois desse momento de contração, você expande. Então, traz matemática a partir de jogos, brincadeiras, sai para dar uma volta na escola para fazer um percurso investigativo das ciências. Quando você expande e contrai, você está colocando um ritmo na sua sala de aula, que é o ritmo da natureza, né? Se a gente vive numa sequência anual aí de estações do ano, tem a época do calor, que a gente está super expandido, e tem a época do inverno, que a gente está contraído. E é assim, né? É o pulmão da natureza. Por que a sala de aula não pode ter esse movimento? Por que a gente não pode criar momentos de contração, que a gente trabalha temas mais organizados, né? Organizados no sentido de ser mais elaborados. E por que a gente não expande para uma proposta do corpo? As crianças, lembrando, a gente está com crianças de Fundamental 1, eles precisam dessa movimentação física. Eles precisam se deslocar pelos lugares. E para oxigenar o cérebro, para oxigenar o sangue, para que as coisas entrem em movimento, para que o corpo aqueça e ele consiga digerir tudo que ele está vivendo. Então, experimenta viver essa rotina no momento de contração e expansão, contração e expansão. Então, primeiro momento do dia, uma atividade mais concentrada, leitura, Segundo momento do dia, um momento mais expansivo, que é o momento que vai andar pela escola, vai todo mundo para o chão fazer grupos de jogos de tabuleiro, trabalhar matemática com pensamento lógico, cartas e tudo mais. Aí são as estratégias que a gente encontra em muitas formações, né? Isso a gente consegue com mais facilidade. Depois, o momento de contração, que é o lanche, organização e tudo mais. Recreio, expansão. Chegou do recreio, contração, relaxamento, faz um momento, 10 minutos, 15 minutos, para as crianças entrarem no mesmo padrão de tranquilidade, para que você trabalhe outra proposta com eles. Porque quando eles estão relaxados e tranquilos, eles estão abertos para proposição nova. Você já experimentou mudar de um assunto para o outro, em questão assim, então tá, agora guarda o caderno, pega de geografia, né? Galera, não conecta uma coisa na outra, eles não conseguem, é muito difícil. Então, experimenta fazer essa organização do tempo, pensando no ritmo de contração e expansão. Faz o teste, depois vocês me contam. Rituais afetivos e de celebração. Ah, não, peraí, não falei dos projetos colaborativos, né? Então, então, por que eu coloquei projetos colaborativos? Porque quando as crianças estão engajadas em algo, elas se envolvem, né? É a questão do pertencimento. Desde crianças, desde pequenininhas, as crianças querem pertencer. Elas querem fazer parte de algo. E isso se evidencia muito, fica muito evidente na adolescência. Mas desde pequenininho, o desejo da criança é pertencer. Começa pertencendo a uma família, começa depois abrindo o círculo social, 4, 5 anos já tem amizade, já vai na casa dos amigos. Então, o pertencimento é o que vai ajudando essa criança a se modular fora do ninho familiar. Então, ela se mobiliza quando ela é parte de algo. Então, nesses projetos colaborativos, você joga ali uma proposição de cuidado com a sala, como que a gente consegue cuidar do espaço coletivo, do recreio, mobiliza as crianças a ser parte de algo que vai gerar deslocamento a partir do desejo delas, da movimentação delas. Rituais afetivos e de celebração, então, evidenciar conquistas pessoais, o brincar coletivo, que eu já falei um pouquinho lá atrás, também é super importante,
para que eles se mobilizem, criar regras de jogos. Então, essa brincadeira é a brincadeira do quarto E. O quarto E tem essa aqui que é nosso, sabe uma coisa assim? Isso aqui é nosso. É o que as crianças precisam, eles querem ter algo que é exclusivo deles, assim. Então, na pandemia aconteceu muito isso. A gente não podia furar a bolha, né? Quando ia para a escola, não podia furar a bolha, tinha que só brincar junto, tinha que só ficar junto, porque não podia correr o risco de passar qualquer coisa que pudesse ter para outras turmas. Então, no recreio, o recreio era só as crianças daquele grupo. E a gente viu uma formação de grupo, de parceria, de amizade, se constituírem de um lugar muito bonito, muito bonito. Então, o brincar aproxima. Até tem uma história, eu gosto muito daquele palhaço, não sei se vocês conhecem, que enfim, ele trabalha com palhaçaria em hospitais e tudo mais, e ele foi dar uma palestra, ele chama Cláudio Tebas. E ele assistiu um Café Filosófico, gente, pesquisa o Café Filosófico no YouTube do Cláudio Tebas, que tá assim, uma coisa de maravilhoso. E ele começa falando assim, que um dia ele foi lançar um livro dele infantil numa escola. E aí ele chegou, estava um pouco nervoso, como é que eu vou começar a falar com criança? Eu sei falar com adulto, né? Quando eu vou contar, teoricamente, do meu trabalho, eu sei falar com adulto, como é que eu vou falar com criança? E aí, quando ele chegou, um menininho, assim, 4 anos, virou para ele e falou assim, vamos brincar? E pegou ele de surpresa, porque ele falou, não, eu vim aqui falar do meu livro. E ele falou assim, mas a gente não tem como. A gente não pode ouvir você antes da gente brincar. E ele fez uma reflexão sobre isso, assim, o espaço que existe na vida da criança a partir do brincar. O brincar é onde estabelece relações. Quando você brinca com o seu aluno, ou quando as crianças brincam entre si, eles criam um elo de amizade que não importa quem é você, quem não é, o que importa é que vocês brincaram juntos. O brincar tem esse poder. Então, criar situações de brincadeira coletiva, não brincadeiras competitivas, né? Brincadeiras de infância mesmo, corre com tia, elefante colorido, eu já falei essa porque é uma das que eu gosto muito. A medusa, né? Hoje em dia eles estão brincando de congelar. Então, brincadeiras que agreguem o grupo, que fortaleçam o grupo, elas são muito, muito importantes para esse trabalho de formação mesmo. Enfim, espaços de escolha, né? Quando a criança tem um projeto pessoal e ela quer elaborar, então, criar uma situação na rotina para que as crianças consigam trabalhar projetos pessoais. Eu estou aqui pensando sobre a movimentação da Terra, foi um disparador a conversa sobre movimento da Terra, translação e rotação, e aí a criança pensa que ela é mais, né, vamos pensar que ela é mais do manual, e ela resolve começar a fazer uma maquete. Mas isso não cabe dentro do nosso pedagógico, você percebe? Mas que ela pode fazer se ela terminou uma atividade antes que todo mundo. Sabe aquela coisa assim, professora, eu terminei, o que eu faço agora? Vai lá vai trabalhar no seu projeto, vê o que você precisa para isso se desenrolar. Então, abrir espaço para a criança trabalhar algo para ela. A gente vê um monte de adulto assim trabalhando para o outro, fazendo as coisas porque meu chefe, e as pessoas vão perdendo essa ideia de propósito. Então, sem nomear exatamente, porque a gente não precisa nomear tudo para a criança, mas vai criando espaço para que ela se dedique para algo que é dela, aquilo que é importante para ela. Isso é um ensinamento também que vai construindo a identidade da criança, né? Ela tem espaço para construir algo que é interesse dela, porque senão a gente fica o tempo todo. A criança pode ver, eu faço futebol porque minha mãe quer. Eu faço inglês porque meu pai acha que tem que falar inglês. Eu faço isso, eu jogo tênis porque minha mãe joga tênis. Então, é sempre para o outro. Como é que a gente ensina a criança a fazer algo por ela? Como é que a gente dá valor para os desejos dela?
Eu fui uma criança que eu tive, adulta, eu fui perceber que eu podia dizer assim, eu quero. Não, eu quero isso. Porque por muito tempo, e eu não sei se eu mantive aqui na apresentação, mas eu separei um momento para dizer um pouquinho sobre isso, que da relação dos traumas, né? Mas como a gente passa a nossa vida inteira tentando se modular na expectativa do outro. E o quanto isso paralisa a nossa. A gente chega na vida adulta e fala assim, e agora? Eu não tenho mais o regulador do olho do outro. Eu não consigo olhar para mim sem ser aquilo que alguém me disse que eu sou. Então, adulta, eu consegui dizer, falar assim, não, eu quero fazer isso. Então, é muito difícil, porque se a gente não abre esse espaço para a criança se ouvir intimamente, em algum momento essa conta chega. E é claro que nós não somos os adultos salvadores da pátria dessa criança, não. Mas nós somos mais uma referência que ele pode escolher lá na frente, se inspirar. Bom, eu tive uma professora que me ajudou nisso. Ela me falou sobre isso. Ela me abriu espaço para ser quem eu queria ser. Então, eu tenho essa referência, certo? Bom, as crianças, e aí tem tudo a ver com estímulo à autonomia, com confiança e responsabilidade. Então, a hora que essa criança vai aparecer lá na frente da sala e falar assim, ó, o fulano preparou, olha o que ele fez quando ele foi trabalhar os projetos pessoais dele, olha que bacana que ele fez, ele quer compartilhar com vocês. Então, ele se sente confiante, ele se sente responsável pelo processo dele. Ele não se sente só responsável pelo resultado, mas valoriza o processo também, o que ele fez para chegar até ali. Olha o esforço que ele se dedicou para chegar até ali. Então, isso também é muito legal pensar que a criança precisa entender que o processo tem mais valor do que o resultado. Bom, e para terminar, quero assim contar para vocês e abrir esse espaço assim humano que nos cabe de que o vínculo e as relações é o que vai definir o seu grupo. É você que vai ser a alma daquela turma. É você que vai dar o tom do que o seu aluno faz, o que o seu aluno, como o seu grupo se relaciona, como ele se comunica. Porque se você se comunica de forma grosseira, eles vão aprender e eles também vão se comunicar de forma grosseira. Mas você tem a escolha, você é detentora dessa escolha de como você vai se relacionar, porque o trabalho é o mesmo, né? A diferença é a intencionalidade que você vai pôr. Você vai ser grosseira porque você não quer pôr seus olhos na importância da relação, ou você vai se empenhar em se comunicar, usar a sua linguagem para deslanchar o seu aluno naquilo que ele sabe em relação a ele, né? De que ele é capaz, não só de rever seus erros, ele é capaz de ser um aluno melhor, de se dedicar melhor, mas ele principalmente é uma criança que está em desenvolvimento e você abre esse espaço para ele não ser algo, para ele estar de uma forma que ainda não é como ele pode ser. Ele pode ser outra coisa, ele não precisa ser terrível, ele não precisa ser, ele é uma criança difícil. Ele não precisa ser isso, ele pode ser outra coisa, porque existe o espaço aberto para ele se deslocar, né? Então, uma turma colaborativa começa por um professor que acredita no vínculo. E isso tem tudo a ver com o meu propósito, com aquilo que eu comecei essa aula falando sobre o que me mobiliza, o que me movimenta. Eu preparei um presente para você, de todo o meu coração, que é o meu livro, que eu preparei tem algum tempo, que eu escrevi esse e-book, com elementos sobre o mau comportamento que eu fui mapeando ao longo desses anos, porque é meu foco de estudo, entender, estudar e pesquisar sobre o trauma e as relações do trauma, os impactos do trauma no ambiente escolar, no contexto coletivo. E aí, eu só peço que vocês preencham, respondam aí um formulário que eu preparei. Tem o QR Code, eu posso colocar também no chat.
para quem não estiver conseguindo abrir pelo celular. Cadê o chat? Aqui. Então, eu preparei esse formulário para quem está aqui hoje. Está aí no chat o link. E quem puder ver pelo QR Code, aproveita. Tem um formulário, um questionário para vocês responderem. Tem esse e-book que vai aparecer no final, quando vocês enviarem a resposta. E eu também estou aqui me abrindo para poder conversar com quem tiver dúvidas, para orientar, ouvir as particularidades do trabalho de vocês, oferecendo uma mentoria gratuita de meia hora, mas que, assim, garanto que vai ser meia hora que eu vou iluminar boa parte do seu processo como educadora, porque, mais uma vez, né, está completamente ligado com o meu propósito e o meu desejo genuíno de ajudar professores a transformarem suas práticas, porque eu acredito que quando eu ajudo um educador, eu estou abrindo possibilidade para pelo menos 20, 30 crianças que vão se beneficiar de uma educação que faz diferença, que faz um caminho de pedagógico muito melhor, que cria um espaço na escola de satisfação pessoal do professor, mas principalmente um espaço de memórias afetivas e produtivas da criança no ambiente escolar, que é um dos lugares que ela pode errar, que ela pode ser quem ela é, que ela não é filha de alguém, ela é ela. Então, eu fico muito feliz em estar aqui exercendo meu propósito com vocês, educadores, com quem está aqui hoje, que aguentou até o final. Estou muito feliz e grata. E então, preparei esse presente para vocês aí e me coloco super aqui para ajudar quem precisar, porque eu acredito que quando sua prática te traz alegria e entusiasmo, você constrói todos os dias uma educação transformadora.